Boa noite. Caras amigas e caros amigos, eu queria começar por agradecer o honroso convite do Dr. Mário Soares para aqui estar e tomar a palavra. Sabemos que o país atravessa uma crise difícil que levou a um pedido de resgate. Sabemos que os desequilíbrios orçamentais e financeiros requerem imensos cuidados para ser resolvidos e sabemos também que, infelizmente, tudo isso implica sacrifícios. O que não aceitamos é o modo como se tem procurado resolver esses problemas. A crise e as políticas impostas pela Troika e obedientemente seguidas pelo Governo têm efeitos perversos demasiado graves que não devemos aceitar. Ainda ouço o eco daquela expressão patética do Primeiro-Ministro, algures em janeiro de 2012. Dizia ele: senhores da Troika, estamos a fazer isto por nós, não por vós. Por outro lado, não é aceitável a inequidade na distribuição dos sacrifícios. Por um lado, são impostos enormes sacrifícios ao povo português, ao mesmo tempo que entre 2012 e 2013, ano de brutal austeridade, o número de multimilionários em Portugal subiu de 785 para 870. E a respectiva fortuna cresceu 11%. É uma situação intolerável. Por outro lado, não é aceitável que direitos constituídos sejam arbitrariamente desrespeitados pelo Governo. Como se o Estado não tivesse que honrar os compromissos que tem para com os seus cidadãos. Acontece que, a par dos sacrifícios, as políticas seguidas também criaram prejuízos numa outra linha fundamental, na da situação do país enquanto democracia e enquanto Estado de Direito. Quando um compromisso assumido pelo Estado, num contrato firmado com os trabalhadores da função pública, relativamente ao cálculo das pensões de reforma e de sobrevivência, é modificado pelo Governo, com efeitos retroativos, por uma decisão unilateral e arbitrária do mesmo Governo, estamos perante uma situação de abuso de poder, perante uma deslealdade para com os compromissos do Estado. Estamos perante uma deslealdade para com os compromissos do Estado, deslealdade que põe em causa
a credibilidade do governo e retira qualquer garantia de que o mesmo venha a cumprir os compromissos que venha a assumir relativamente ao futuro. É chocante o contraste entre a solenidade com que o governo invoca os compromissos com os credores da Troika e o descaso com que trata os compromissos graves e de longa formação e o descaso com que trata os compromissos graves e de longa formação que tem para com os portugueses. Não é aceitável que se agrida o Estado de Direito que temos e queremos continuar a ter. Não é aceitável que se deseje que o povo seja ingênuo. Um membro do governo apresenta o valor do corte das pensões da Caixa Geral de Aposentações como se tratasse de corrigir um erro. Qual é o erro? O facto de a pensão ter sido calculada pelos critérios da Caixa Geral de Aposentações e não pelos critérios da Segurança Social. Será que esse governante sabe do que fala? Não seria melhor poupar os ouvidos já cansados dos cidadãos de mais argumentos falaciosos? Outro governante do mesmo ministério diz que os valores das pensões, agora cortadas, serão repostos quando a economia consentir. Afinal, é convergência ou é divergência? Um terceiro governante tenta convencer o povo, com seu ar cronicamente solene, de que os cortes nas pensões de sobrevivência não são cortes, mas apenas a introdução da condição de recursos. Vêm na mesma linha as entorces com que o discurso oficial vem pervertendo a língua portuguesa. Ao que é nivelamento por baixo, chamam convergência. Ao que é caminho do despedimento, dá-se o nome de requalificação ou rescisão amigável. O que são sinais tênues de uma possível recuperação económica, em alguns domínios, admite-se que se possa dar o nome de milagre económico. Mas, afinal, onde fica a linha vermelha da ingenuidade? Vale a pena lembrar que não há ingenuidade maior do que a daqueles que têm por ingênuo todo o resto do mundo. Finalmente, não é aceitável que se enfraqueça a solidez da democracia portuguesa. Não basta um governo ter sido eleito para ser democrático. Essa é a primeira condição, uma condição necessária, mas não é suficiente. É preciso que também seja democrático no modo de exercer o poder.
O governo movimenta-se como se tivesse caído de paraquedas numa qualquer selva, sem passado, sem memória, sem lei, sem nada que não seja a obrigação de satisfazer os caprichos da Troika. Como se tivesse a missão de começar tudo de novo, livre de deveres perante a sociedade e os cidadãos. Concebe o país como um conjunto de moedas, com as quais joga de um lado para o outro, como se estivesse num casino, tendo em vista dois objetivos nunca conseguidos: conter o déficit público e reduzir a dívida, nos termos fixados no memorando. Não é aceitável que tudo se decida em função do numerário e que nada conte que não tenha a expressão monetária e não leve a um saldo positivo. Infelizmente para os governantes e para a Troika, escasseiam moedas e sobram pessoas. Estamos habituados a valorizar a democracia pelas liberdades. Acontece, porém, que as liberdades sem a justiça redundam em liberalismo selvagem, que mantém as estruturas que sustentam o padrão de desigualdade. A liberdade sem justiça e sem a noção clara do bem comum pode conduzir à libertinagem dos poderes estabelecidos, sejam poderes políticos, sejam financeiros, sejam económicos. Recorda o Prémio Nobel da Economia Amartya Sen, que um homem com fome não é livre. Antes do mais, não é livre de comer, mas também porque quem tem fome não é livre de exercer muitos dos outros seus direitos fundamentais. De modo particular, não é livre quem não possa satisfazer as suas necessidades básicas de saúde, de educação, de meios para uma vida digna sem dependência. Tudo condições necessárias ao exercício da liberdade, ao exercício pleno da cidadania. Com os cortes brutais no poder de compra que tem introduzido nos orçamentos familiares, a política de austeridade vem esvaziando a noção da liberdade e, consequentemente, enfraquecendo a democracia portuguesa. Por tudo isto, aqui estamos, reclamando o respeito pela democracia, pelo Estado de Direito, por um Estado social sustentável e justo, pela correção da língua portuguesa. Muito obrigado.